Bem, boa tarde a todos e todas aqui presentes. É um prazer a gente vir aqui, né? Nós estamos numa campanha de discussão sobre transporte no Rio de Janeiro. Tivemos no Sindicato de Engenheiros, no Clube de Engenharia, na Firjan, tivemos reuniões com a CUT, com a CTB. Ontem eu tive uma reunião com a Associação Comercial do Rio de Janeiro e temos dialogado na Câmara sobre transporte, entendendo o transporte como um direito de todos e uma obrigação do Estado em prover à população desse direito, né? Assim como é o SUS, Sistema Único de Saúde, ou Fundeb, né, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, nós temos o transporte também como direito, inscrito no mesmo artigo da Constituição da República, que estabelece transporte, saúde, educação, habitação como uma obrigação do Estado e um direito de todos. Portanto, o raciocínio que se faz é se isso está sendo feito à letra da lei, né? O transporte é um mecanismo fundamental para a realização da cidadania. Por isso, nós não inventamos a roda, é bom dizer isso. A roda já está girando no Brasil. Fizemos um projeto de lei instituindo a tarifa zero no município do Rio de Janeiro, zero emissão de poluentes também, né? E zero acidentes, é o chamado triplo zero, né? Isso exige, evidentemente, uma modernização no sistema de transporte da cidade. É óbvio que a cidade do Rio de Janeiro, não tem por si só condição de realizar plenamente essa política pública, daí a necessidade da parceria, da consociação com o governo federal, o governo estadual, assim como na educação e na saúde. Portanto, o projeto que nós fizemos, ele, em primeiro lugar, teve parecido inconstitucionalidade, veja, porque criava despesa. Mas, na verdade, não cria despesa, porque a despesa já existe. O município gasta 1 bilhão por ano, a previsão para esse ano, com subsídio ao sistema de transporte, às empresas de transporte. Então, não há criação de despesa. Discute-se o tamanho da despesa, né? E nós representamos ele, qual ficou o número mesmo? 3009. Eu não trouxe, que nós fizemos a representação dele recentemente. Fizemos ontem, foi publicado hoje. Por que a tarifa zero? Primeiro, a gente reconhece a falência do sistema de transporte. Acho que aqui não fica bom. Para cá mesmo. É que eu estou com problema de vista, um glaucomia que está me atrapalhando aqui, enxergar. Primeiro, o reconhecimento da falência do sistema de transporte, quase sempre deficiente, perigoso e poluente. Então, a ideia de fazer uma intervenção do poder público nessa área é fundamental. Mas não é uma experiência nova, né? Maricá implantou a tarifa zero nos ônibus há 10 anos e é referência nacional. Mas não se trata de iniciante nessa história. Existem outras cidades, mais de 100 cidades, já adotaram a tarifa zero em seus sistemas de transporte. Vai passar, Zé. Questão da gestão, né? O sistema de transporte no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? Ele foi visto como um serviço delegado à iniciativa privada, e a iniciativa privada fazia a gestão do sistema,
né? Nós pagávamos a passagem e eles, quando emitiam cartões, eles que emitiam, né, o cartão dos ônibus e tal. Recentemente houve uma mudança nessa política e a prefeitura assumiu a gestão do sistema de transporte. Então, hoje, nós temos uma gestão pública, né? O Eduardo Paes, ele recuperou uma lei votada em 1985, na gestão do prefeito Saturnino Braga, que criou a Companhia Municipal de Transporte. E com isso, ele, ao recuperar essa legislação, ele constituiu um instrumento para fazer a gestão do sistema de transporte. Tem uma empresa cujo nome é Mob Rio, e que opera parte do sistema de transporte da cidade, né? Os BRTs, né? E faz hoje o recolhimento da receita do transporte público é feito pela prefeitura. Então ninguém paga mais a empresário. O empresário mudou o status do empresário de ônibus. O empresário de ônibus não é mais o dono da linha, ele é um prestador de serviço da prefeitura. Então isso nos dá condição de planejar e de intervir no sistema, de corrigir distorção, né, de acordo com o interesse público, né, que é fundamental. Pode passar. Acho que vou correr mais, senão vai. A questão do direito à cidade. A ideia da tarifa zero é ampliar a mobilidade ao eliminar a barreira financeira. Isso é simples, né? Porque as pessoas não podem deixar de ir a um determinado local, trabalho, assistência de saúde, a educação. Tem casos, né, de estudantes da UERJ que têm dificuldade de passagem de ônibus. A passagem, né, que gasta toda a semana, tem dificuldade de chegar à universidade por conta do custo da passagem, né? Então, é uma ideia que visa garantir que todo cidadão tenha direito à mobilidade em uma cidade como o Rio de Janeiro. Então, para procurar emprego, tudo, acessar a cidade, a tarifa zero garante isso ao cidadão. Pode passar. Decorrente disso, é óbvio, a tarifa zero ela pode contribuir significativamente para reduzir o tráfego e a poluição ao tornar o transporte público mais acessível e atraente, né, às pessoas que circulam na cidade. Então, isso, além de ser uma economia no bolso do cidadão, ela pode desempenhar um papel crucial na mobilidade sustentável e na gestão ambiental. Na verdade, ao você ter menos veículo circulando, você reduz a emissão de poluentes, né? Mesmo que o ônibus seja diesel. Pode passar. A tarifa zero pode contribuir significativamente também para o desenvolvimento econômico local. Ao tornar o transporte público mais acessível, aumenta a mobilidade das pessoas, facilitando o acesso a emprego, serviço e oportunidade de negócio. Isso pode resultar em mais participação da população ativa no mercado de trabalho, redução de desemprego e aumento da produtividade. Quem tiver interesse em se aprofundar sobre isso, é bom fazer uma pesquisa em Maricá, né? Porque a instituição dessa política pública não só aumentou a circulação das pessoas na cidade, mas induziu a desenvolvimento. Por exemplo, onde não tinha... aumentou o interesse por fazer negócio, instalar empresas em Maricá, porque reduziu o custo, né, do transporte. Não reduziu, eliminou da planilha de custo das pessoas o chamado transporte, né? Eu tive uma reunião ontem com o presidente da Associação Comercial e ele falou, tem situação em que o empresário prefere contratar até uma pessoa com a qualificação menor
mas que tem um custo menor no transporte. Então, o transporte acaba sendo um elemento também, né, de exclusão das pessoas, né? Pode passar. Dinheiro no bolso. Tarifa zero também resulta em aumento do poder de compra, beneficiando diretamente a população local. Segundo estudos da ONG Casa Fluminense, os gastos com transporte correspondem a cerca de 30% da renda familiar, de quem ganha até 2 salários mínimos. Com tarifa zero, as pessoas poderão usar esse dinheiro, por exemplo, aí é vestuário, alimentação, cultura e cursos para melhorar a empregabilidade. Em Maricá, a prefeitura investe, né, coloca no orçamento 132 milhões. Isso faz circular na cidade esse dinheiro, e o cálculo que eles fazem é de 160 milhões. O cara deixa de gastar na passagem, vai gastar com outras coisas, né? Vai para o bar, se divertir, vai para o lazer, vai comprar roupa, vai comprar comida. Enfim, o dinheiro vai circular na cidade. Não é um recurso que se perde, né? É um recurso que volta para a cidade, e isso influi, inclusive, na arrecadação tributária da cidade. Eu estou falando Maricá como um laboratório, tá? Existem outras experiências. Pode passar. É isso aí, retorno para a cidade. Segundo especialistas, tem amplos efeitos na dinamização da economia, como aumento da arrecadação de impostos no comércio, aumento de frequência escolar, redução de faltas em consultas médicas e de continuidade de tratamentos na rede pública. O investimento feito pela Prefeitura retorna à economia local, também com o aumento do número de empresas que se instalam na cidade para reduzir custos com transporte de funcionário e com redirecionamento dos gastos feitos pelas famílias. Eu estou, inclusive, fazendo uma indicação ao prefeito. O prefeito não quer gastar dinheiro, né? Quanto é que custa esse negócio, né? Mas eu estou fazendo uma indicação a ele que nós temos um problema na cidade do Rio de Janeiro, que é o esvaziamento do centro da cidade. Então, a indicação é que, aos finais de semana, nós tenhamos, nos principais corredores da cidade, tarifa zero nos ônibus. Isso para quê? Para a gente ter condição de aferir o impacto que isso vai ter no comércio da cidade, na circulação de dinheiro, nos negócios na cidade do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, no final de semana, o centro do Rio, parece uma cidade fantasma, porque as pessoas não vêm ao centro. E o centro tem muita coisa, né? Nós temos museus aqui, temos locais para as pessoas fazerem lazer, nós temos espaços de entretenimento, bares, com música, etc. E o povo está privado disso, né? Grande parte da população está privado de acessar esses benefícios. Parece não, mas o fato de ter uma economia no transporte, ela vai estimular as pessoas a vir e gastar também, né? Porque até um guaraná, uma pipoca que se compra, tem um impacto, né, na circulação de dinheiro na cidade. Pode passar. Aí a parte fundamental, que todo gestor pergunta: quem é que paga a conta? Várias fontes de recurso podem custear a tarifa zero. Os relatos dos gestores municipais, em sua maioria, são de crescimento de até 4 vezes no número de passageiros transportados, com comprometimento de apenas 1 a 2% do orçamento municipal com a política de tarifa zero. O desafio é maior em cidades grandes, como o Rio de Janeiro, e com um sistema de transporte mais complexo, como é o caso do Rio de Janeiro, mas é possível. Nós temos também, quem é do ramo aí da área de urbanismo e transporte, uma discussão sobre Sistema Único de Mobilidade, que é uma discussão que está havendo em Brasília. Ou seja, ter uma política pública nacional para tratar da questão da mobilidade, principalmente nas regiões metropolitanas do Brasil.
É aquela ideia do consorciamento, né, da educação, da saúde, nós trazermos também para a esfera do transporte. Apenas para ilustrar, cálculos dão conta da necessidade de 6 bilhões para custear o deslocamento de todos os cariocas. Um sexto desse valor, cerca de 1 bilhão, por isso que eu disse que nós não estamos criando receita. Nós estamos discutindo o tamanho da receita. Hoje já se gasta cerca de 1 bilhão, que já é consignado no orçamento de 2024 da Prefeitura para despesa com subsídio das empresas de ônibus. O restante pode ser arrecadado por meio de uma cesta de fontes de recursos. Cobrança de estacionamento nas ruas, multas de trânsito, pedágio urbano, transferências federais e venda de certificados de potencial, aqui está faltando a palavra, construtivo. Então, tudo isso pode ser ainda faltou algo, né, que é a questão do vale transporte, né, que ao invés do empresário dar para o trabalhador, esse dinheiro vai para que eu acho que vai ser fundamental nós constituirmos um fundo municipal para cuidar dos recursos da tarifa. Um fundo municipal com um conselho. Espero que o conselho passe também, né? Que os gestores são refratários a constituir conselho que possibilita a participação da sociedade, né? Não só entidades do movimento social, mas entidades empresariais, até porque se vai ter recurso de vale transporte, recurso do setor empresarial, é fundamental que esse recurso público seja democraticamente acompanhado. Então, meus amigos, essa é a ideia que a gente traz aqui. Agradeço ao Conselho de Arquitetura a oportunidade de ter a condição de dialogar com as senhoras e com os senhores. Isso é parte do debate de transporte. Nós não vamos esgotar a discussão de transporte com tarifa zero, é óbvio. É preciso ver uma cidade como o Rio de Janeiro, o que é prioridade de circular nas ruas. A meu ver, é o transporte público. Então, isso tem que ter prioridade. Mas isso depende de um planejamento, né, mais adequado, feito pelo Poder Executivo, que tem instrumental para fazê-lo, instituindo corredores exclusivos para ônibus, assim como são os BRTs. E isso vai possibilitar à população ter previsibilidade no seu deslocamento. Nós andamos aqui no VLT, é uma amostra disso. Daqui a pouco, 2 minutos, vai passar um ônibus. No transporte público tem que ter isso também. O ônibus vai chegar daqui a 5 minutos. As pessoas têm que ter a condição de se programar para sair de casa, chegar no trabalho, chegar na escola, ou ir para o seu lazer. Enfim, para viver a cidade, para acessar a cidade. Eu acho que isso é algo que nós não vamos querer discutir aqui, né? Quer dizer, discutir aqui até pode. Não vamos tratar nesse projeto de lei, mas é algo que vai ser fundamental, né? Nós temos que, a meu ver, ter uma visão menos individualista de transporte e mais coletiva. E quem tem que garantir isso é o poder público, oferecendo, né, veículos confortáveis, seguros, para que a gente possa usufruir disso, né, deixar o nosso carro em casa para outras coisas e utilizar mais o transporte público, que vai ser bom para todo mundo, inclusive para a nossa saúde. Então é isso, viu, Sidney, que eu queria colocar. Vou aguardar com ansiedade aqui os comentários conduzidos pelo Vicente Loureiro, que eu não via já há um bom tempo, mas é um companheiro que eu conheci nos tempos áureos da FAMERJ, nos encontros da FAMERJ, né, onde o movimento de associação de moradores tinha um peso significativo, né, na vida da cidade. Então é um prazer também revê-lo aqui
viu, Vicente? Fico aguardando aqui as pedradas, as críticas que nós vamos receber. Muito obrigado a todos, viu? Eu agradeço. Você quer falar? Não, passa para você. Primeiro, parabenizar o Edson pela iniciativa. Eu acho que é um tema que está presente hoje nas cidades brasileiras, já em algumas, está presente no mundo. É um tema, uma discussão importante, mas que, como tudo na vida, nada é só bom, né? Nada é só mal também. Então, a gente tem impedâncias, né, para resolver. Quando você quer tomar mudanças de atitudes, tem questões a resolver. A primeira que eu queria discutir, louvando a iniciativa, dizendo que é importante a gente botar isso na ordem do dia, é fundamental para a vida da cidade, não só do Rio de Janeiro, para a região metropolitana. O transporte tem um peso significativo no orçamento, principalmente dos mais pobres, mas tem algumas questões que a gente precisa prestar atenção na busca de viabilizar, de construir as bases sustentáveis para que essa transformação aconteça. A primeira que eu queria dizer é a seguinte: as ineficiências não são só conta da tarifa. A tarifa é cara, muitas das vezes injusta, né? A gente assistiu, abusiva até, às vezes, dessa história, né? A gente se acompanhar o modelo e a maneira como era conduzido, como era decidida as questões, né? O comprometimento, a corrupção, o peso que ela teve nessa história durante muito tempo. Mas, independente do peso da tarifa, há outras atitudes do processo de desenvolvimento urbano que afetam e provocam essa ineficiência. Eu vou dar uns 2 ou 3 dados assim que tentam demonstrar isso. Por exemplo, a linha 2 do metrô existe há 40 anos, aproximadamente. Vocês sabiam que tem estações da linha 2 do metrô que transportam hoje menos pessoas do que há 40 anos atrás? Isso não é só tarifa. Tem uma ineficiência do espaço ao redor. Tem uma ineficiência causada pela insegurança, pela atividade criminosa, né, que detona com alguns lugares, né, tem a própria o descuido, às vezes, né, de não fazer os aperfeiçoamentos, né, as melhorias necessárias, questões de acessibilidade, de fortalecer as centralidades, de olhar para os subúrbios com um pouco mais de atenção. Eu acho que os dados dessa semana, publicados aí nos jornais, sobre a migração interna ocorrida no Rio de Janeiro, é um dado muito interessante. Os subúrbios, onde a cidade existe e é muito bem infraestruturada e muito bem servida de rede de transporte de alta capacidade, tem perdido população. E ela tem sido levada, essa migração interna tem ido para lugares cada vez mais distantes da Zona Oeste, Paciência, para lá de Campo Grande, para lá de Santa Cruz. Então, isso é uma questão que tem a ver com a economia de um modo geral. O acesso à habitação, o custo da habitação, o preço da terra e essa degradação urbanística que esse território, tanto servido pelos trens no ramal de Deodoro, quanto servido pela linha 2 em direção a Pavuna, quanto a linha auxiliar, né, e a linha da Leopoldina, a antiga linha da Leopoldina, todos esses bairros viveram e vivem um processo de degradação urbanística com diminuição de população, né? E uma contradição, porque, como eu disse, é um território já urbanizado, toda a infraestrutura está disponível, tem uma rede de equipamentos sociais, de educação, saúde, bastante interessante, transporte, como eu falei, a nossa principal infraestrutura de transporte de alta capacidade abraça, né, e atende essa região. Então, a ineficiência está além da tarifa. É claro que ela tem um peso importante, mas a ineficiência do sistema tem a ver com o modelo de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento que é injusto e que é, sobretudo, excludente. E aí eu cito o exemplo do Minha Casa Minha Vida para deixar isso claro, que eu sempre cito e a mim me choca. O Brasil, Minha Casa Minha Vida foi um grande avanço. Há questionamentos, os arquitetos fizeram muito questionamento com relação à localização, etc., e a própria qualidade da arquitetura, que é muito ruim na maior parte das vezes, mas apesar desses defeitos, ele foi um recorde. Foi um recorde. Quer dizer, o Brasil produziu em 10 anos 4 milhões de habitação de interesse social. Isso é um recorde da história brasileira.
né? E foi um esforço muito grande. Pois bem, nesse mesmo período, quando ele começou, o déficit por habitação no Brasil eram 7 milhões de habitações. Quando o programa fez 10 anos e tinha entregue 4 milhões aproximadamente de moradia, o déficit continuava 7 milhões. O Brasil é um país que produz e exclui, não consegue agregar. Então, haja transporte, haja tarifa. Como é que você resolve, né, se você não consegue fazer com que a cidade absorva essa gente? E quando absorve, mesmo Minha Casa Minha Vida, uma parte dessa absorção foi jogada longe, distante da infraestrutura, distante do transporte. Então, eu queria só fazer um contraponto, com todo respeito, e assegurando que a tarifa é importantíssima, mas a ineficiência que a cidade produz é fruto do modelo econômico, da forma com que a gente escolheu ou pôde escolher o nosso desenvolvimento. E o que é dramático é que mesmo com esse esforço notável, histórico, um recorde, né, você, mesmo com isso, logo depois vem um outro governo e isso negócio para, e a gente não tem nem continuidade, mesmo sendo uma missão importantíssima a produção de habitação de interesse social. Então, a gente tem essas lacunas também, que lidar com elas, não só da descontinuidade das políticas, como também da própria economia. E aí já não é só a responsabilidade nossa, a conjuntura internacional, as guerras, enfim, também impõe ou tem imposto a nós dificuldades adicionais ao nosso processo de desenvolvimento. Então, eu queria falar dessa questão. Não vou me alongar, só vou falar de mais outras coisas que me parece também importante a gente considerar nesse modelo. A gente está vivendo um momento nas cidades do mundo em que a mobilidade está em crise. E está em crise também por razões novas e interessantes. E temos buscado, no mundo afora, soluções outras. E é por conta dessas alterações importantes. Uma delas, o e-commerce, né? Veio para ficar. O home office veio para ficar. E isso tem alterado as necessidades de viagem. Se a gente fizer uma pesquisa hoje de origem e destino, do desejo de viagem das pessoas, será bastante diferente do que há 10 anos atrás. E a pandemia ajudou a acelerar isso, né? deu uma acelerada nesse processo que já estava em curso. Muitos de nós aqui já praticam o e-commerce naturalmente. Alguns até radicalmente compram quase tudo pela internet. E isso muda a necessidade de a gente ir a certos lugares, muda a necessidade de viagem, quantitativa e também qualitativamente, mas principalmente quantitativamente. E o home office também é outra realidade. Muitos de nós, né, hoje já tem aqui pessoas que trabalham 2 ou 3 vezes presencial, nos outros dias estão trabalhando no home office, porque é assim e é necessário, e não tem retorno. Então isso mudou para a cidade, mudou no mundo, está em curso essa mudança, as necessidades de viagem. E contemporâneo pensar, olhando para frente, que há um processo de redução de necessidade de viagem. E isso é positivo. Por exemplo, Paris tem um exemplo interessante, tem olhado isso com atenção, né, entendendo que essa necessidade de redução de viagem veio para ficar e que é preciso pensar a cidade assim, uma cidade que não precisa de tantas viagens. Quanto mais a gente puder oferecer das necessidades essenciais, cotidianas, perto de casa, um deslocamento a ser feito de bicicleta ou a pé, melhor para todo mundo, melhor para o ambiente, melhor para os custos, porque também é uma baita impedância a gente continuar a entender ou achar que é viável, que é sustentável financiar um modelo, bancar um modelo onde todo mundo tem que viajar para todo lugar o tempo todo. Também talvez não seja mais essa lógica. Então a gente tem que olhar, olhando para frente, que essa demanda é uma demanda deslocada. Ela está no sentido, mas ela pode ter... Vou dar um exemplo concreto que eu cito sempre, meus amigos aqui que me acompanham já estão cansados de ouvir. Uma mulher sai do bairro da Chacrinha às 5 da manhã, 6 da manhã, com o filho no colo, se dirige à estação do trem de Japeri, no limite da região metropolitana, toma o trem, vem com esse trem, vai nesse trem. Quando chega em Ricardo de Albuquerque, primeira ou segunda estação, já no município do Rio, ela desce, atravessa a rua e vai numa clínica da família fazer nebulização naquele filho. Ela está tomando um trem
na hora do pico, que custa caro, para atender uma necessidade básica essencial que devia estar perto da casa dela. Então, vejam, eu estou só, me permite, desculpe problematizar, mas é no sentido de mostrar que a gente também tem que fitar o peixe com o olho no gato. Quer dizer, pensar que a gente precisa criar uma condição de não sobrecarregar, principalmente os mais pobres, o direito de se locomover na cidade, mas pensar também que esse modelo que está aí, que foi desenhado, foi pensando com uma lógica que não sei se é a melhor ou a mais sustentável. Talvez é muito mais barato, muito mais sustentável, muito mais digno ter uma distribuição espacial mais equânime desses bens e serviços essenciais do que ficar depois bancando com o dinheiro do Banco Mundial, financiamento para melhorar a rede ou para depois para manter, custear essas oportunidades. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, 85% dos leitos hospitalares da região metropolitana estão concentrados no Rio de Janeiro, no município. Isso está errado, isso é insustentável. E haja trem, e haja BRT, e haja para segurar essa onda. O correto, e eu não falo de todos, é claro que os leitos do INCA ou do INTO tem que estar na metrópole, no núcleo da metrópole, porque eles são sofisticados, são caros, né? Mas os leitos de traumatorpedia têm que estar melhor distribuídos, porque a melhor forma, a mais eficiente de tratar um politraumatizado por um acidente de trânsito ou um tiro numa disputa de bairro aí, de território, no hospital de traumatorpedia mais perto. É a chance de sobrevida maior. É essa. Então, eu quero só acentuar essa questão para mostrar que a gente precisa olhar para frente, buscando a sustentabilidade, entendendo que é preciso também modificar um pouco a forma de oferecer os serviços, principalmente os essenciais, de modo redistribuindo eles para evitar as demandas deslocadas. Que eu dizia lá, essa moça que toma o trem de manhã em Japeri, ela não tem uma demanda por transporte, a demanda dela é por saúde básica elementar. Então, essa conta a gente não costuma fazer. Então, eu também acho que faz parte desse esforço, de onde vai sair os recursos para bancar essa mudança, a gente olhar que é preciso mudar esse modo de fazer. Bom, com relação a quem paga a conta, quando a gente vê, e o Edson falou isso, deixou isso muito claro, numa cidade menor, 100, 200 mil habitantes, mais ou menos autônoma, quer dizer, que tem uma vida própria e deslocamentos, as necessidades são locais ali, distâncias curtas, de 5, 10 quilômetros, é uma coisa. Quando você olha para uma região metropolitana com 13 milhões de habitantes, muda um pouco de figura, porque essa conta que ele fez, e a verdadeira, em relação a esse tipo, custa 6 bi para cuidar dos deslocamentos, ele fala da cidade do Rio. Se a gente pensa a região metropolitana, e não dá para pensar de modo... Claro, ele está fazendo o papel dele, da cidade, mexendo no assunto, enfiando o dedo na ferida, mas eu tenho certeza que o objetivo é fazer com que essa ferida fique um pouco mais ampla, não no sentido de fazer a gente sofrer, no sentido de buscar a solução adequada, que é a solução metropolitana. E essa conta vai para 12 bi. É o dobro, no mínimo, né, para a gente poder dar conta de resolver. Não é uma equação simples. Você está lidando com isso, não é como numa cidade menor, onde você pode disponibilizar o orçamento com mais facilidade, tem mais, não tem tantas diferenças, ou acaba gerando diferenças que acentuam a desigualdade. Deixa eu dizer, claro, para não parecer que eu estou aqui tirando pedra. Vocês sabiam que o bilhete único, por exemplo, foi um instrumento, ao mesmo tempo que ele é bom, nada contra o bilhete único, é importante para permitir acesso, principalmente aos que mais precisam. Mas ele foi um estímulo à expansão territorial da nossa metrópole. Na medida em que muito dos Minha Casa Minha Vida, em Paciência ou em Japeri, usaram do bilhete único como atrativo. Então, se a gente acha e entende que precisamos, para fazer uma metrópole, uma cidade, uma metrópole mais sustentável, que ela seja mais densa, tanto do ponto de vista da população, quanto do ponto de vista edilício, do que está construído, a gente precisa fazer com que aconteça novos investimentos onde já existe cidade, onde a infraestrutura está posta. Se isso a gente acredita nisso, se a gente usa instrumentos
de política pública, e eles acabam sendo uns também, por outro lado, como eu disse, nada é só bom, né? Por outro lado, ele acaba incentivando uma expansão territorial que põe em risco e estressa essa infraestrutura que a gente tem, porque quanto mais expande com baixa densidade, mais estressado fica. Por que cresce a van? Por que a van tem quase tanto subsídio via o bilhete único que o metrô? É inacreditável o que eu estou falando, mas é mais ou menos a mesma coisa, quase o mesmo valor que o Estado gasta. Não faz sentido, porque a van ela está atendendo a esse modelo expansionista de baixa densidade, onde nem um ônibus consegue se viabilizar. Então, é legal a gente considerar esses aspectos, eles estão em jogo quando a gente pensa numa política pública de desenvolvimento urbano que seja mais inclusiva, que seja socialmente mais justa e que permita um desenvolvimento sustentável e que combata também, que a gente acaba tendo um processo também de aumento da contribuição à poluição, porque boa parte, mais de 80% dos deslocamentos são feitos ainda na base do diesel, né? E isso tem uma carga poluente bastante expressiva na nossa região. Então, eu só queria pontuar isso, dizer que temos um desafio, e é muito importante enfrentar a questão da tarifa, principalmente a forma como ela sempre foi cobrada e definida. Tem muito o que fazer. Acho que é um espaço importante esse de começar a discutir que é possível, principalmente para os mais pobres, encontrar uma condição de oferecer um serviço de qualidade em que não pese e não sobrecarregue tanto o orçamento, mas também levanto uma outra lebre. Será que é justo, pensando no conjunto, será que é justo que setores da classe média que podem pagar pela tarifa fiquem também livres dela? Essa é uma questão que eu não sei responder, mas é uma outra dúvida que também me ocorre, que eu acho que vale a pena, e me perdoe antes de ter tomado tanto tempo. Bem, parabéns, Vicente. Muito obrigado, Vicente Loureiro, pela presença. Muito obrigado, vereador Edson Santos. Voltará aqui outras vezes, certamente. Temos aí parcerias a serem desenvolvidas. O vereador está costurando uma parceria importante do CAL com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, uma parceria institucional de apoio na área técnica. É um convênio que nós estamos costurando, não há repasse de recursos financeiros nem de lá nem de cá. É um trabalho realmente de parceria que o vereador está costurando aqui para o CAL, né? Então, queria agradecer também muitíssimo a sua iniciativa, agradecer a vocês, agradecer a nossa vice-presidente Mica por ter organizado o café. E falando nisso, vamos ao café, não é?